Olá, meu amigo e amiga, muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, nessa semana com encontros pra lá de especiais, em função de eu ter vindo aqui para o México para acompanhar de perto o desenvolvimento do processo social, processo político que está se dando aqui num país que é muito semelhante ao Brasil em muitas coisas, principalmente em relação ao seu povo. Povo acolhedor, povo bacana, a gente conversa com as pessoas em todos os cantos, eles são muito abertos, né, a conversar com pessoas que eles não conhecem também, que é uma coisa diferente em outras partes do mundo. E isso está proporcionando experiências muito legais que eu quero compartilhar com vocês. Se eu pudesse já inicialmente dizer alguma coisa, eu diria que certamente você já deve ter tido uma experiência de ir na casa de alguém, no apartamento de alguém, e olhado assim alguma coisa e falar assim, nossa, esse troço aqui é legal, olha que coisa bacana, puxa, como é que ele resolveu essa coisa assim, olha essa cor assado. São coisas assim que a gente observa e de repente a gente quer colocar na nossa casa também, né? É mais ou menos isso que eu estou percebendo aqui, porque, gente, eles conseguiram ter uma elevação na sua percepção política, na consciência das coisas que acontecem no mundo e no país deles, de uma forma bem diferente do que nós conseguimos fazer no nosso país. No nosso país nós estamos passando por um grande retrocesso. Um retrocesso que é enfrentável, ele pode ser combatido, ele pode ser superado, como aconteceu aqui também. Eu vou conversar com vocês sobre algumas dessas experiências, sobre os assuntos do cotidiano no nosso país, que também são muito importantes, e todos eles se conectam de alguma maneira. Antes de entrar aqui nos nossos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. É uma forma adicional de você prestigiar o nosso Portal do José e possibilitar que ele chegue a mais pessoas como você. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então vamos aqui aos temas. Gente, não tem como fugir da questão geopolítica, né? Porque nós todos estamos sendo aqui bombardeados em todos os cantos com as informações desse conflito aqui. Que nessa manchete aqui tem um título um tanto quanto ambíguo e sarcástico no pior sentido. Israel planeja ataque surpresa. Se é surpresa, então como é que está anunciando, né? E preciso contra Irã. Conselho da ONU se reúne hoje. O Conselho da ONU já está reunido e já temos essa notícia aqui. Guterres condena ataque do Irã a Israel e pede fim de combates no Líbano. E a reunião ainda está acontecendo. E o Guterres foi considerado persona não grata por Israel, que está se convertendo numa nação, numa grande bolha, né? Mas uma grande bolha que tem um grande guarda-costas, os Estados Unidos da América, para que eles façam aquilo que eles estão fazendo. Existe um interesse geopolítico, como nós todos sabemos, os norte-americanos, os estadunidenses não estão ali apoiando Israel, as ações militares de Israel, as ações desumanas do Estado de Israel, da extrema-direita de Israel, é porque eles concordam com aquilo. Não, é porque Israel, geopoliticamente, é uma espécie de grande porta-aviões, né? Sem mar ancorado ali, que garante uma soberania militar na região para garantir a soberania, sobretudo, do controle energético, né, do petróleo, das riquezas que aquela região toda possui. Então, o que a gente pode esperar desse tipo de conflito? Numa luta que há um super mais forte contra outros que não têm condição de ter esse enfrentamento. A lógica diz que Israel vai impor tudo o que quiser ali, pronto e acabou. E o governo de Benjamin Netanyahu, a extrema-direita de Israel, não está se importando com a opinião pública, não. Eles querem que se dane. Eles vão continuar matando crianças, mulheres, aqueles que eles apontarem como terroristas. Quem não for terrorista, vai todo mundo para o saco, como a gente diz no nosso país, né? Enfim, vamos acompanhar essa história. É um terreno sempre muito delicado, porque isso mistura ideologia no nosso país, porque as pessoas acham que Israel é uma coisa de extrema direita e que Israel tem uma ligação religiosa com os evangélicos no Brasil, e aí pronto, aí não dá para você discutir mais nada no campo da racionalidade. Muitas notícias importantes serão repercutidas logo mais nos telejornais. Uma é essa aqui, né, que já começou a ser repercutida, que o Brasil está alcançando
cada vez mais graus elevados de notas das agências internacionais, conferindo ao Brasil a condição de um país para se investir. Então, a matéria aqui do BP Money. Brasil pode obter grau de investimento até 2026, diz Haddad. E já tem, muitas pessoas estão percebendo isso, porque no mundo empresarial, nas estratégias de empresas a longo prazo, eles miram investimentos nos países que eles conseguem enxergar alguns níveis de estabilidade política, econômica, social. Então o Brasil está indo nisso. Os colunistas já estão se digladiando, porque muitas criaturas do setor financeiro aqui no nosso país estavam fazendo declarações em vários jornais, né? Que a política econômica do Brasil, o teto de gastos, o governo Lula, as declarações de Lula, as declarações de Haddad estavam prejudicando que esses indicadores subissem. E é, de fato, uma gangue de urubus, né? Sem querer atacar o pobre pássaro, né? Mas agora eles estão tendo que enviar a cabeça dentro de um buraco de vergonha, porque eles estão fazendo as previsões de mau agouro, o mau agouro somente, e as coisas estão dando erradas para essas criaturas e, sobretudo, no campo político, para a extrema-direita do nosso país, que para eles, quanto pior, melhor para eles politicamente. Mas isso não está funcionando, né? Eles estão tentando achar um outro tipo de pauta. Agora, o paradoxo dessa história toda, de termos nosso país com indicadores econômicos e sociais cada vez melhores, é que as pesquisas de opinião que avaliam o governo Lula, que vocês verão hoje, todos os gráficos nos principais telejornais, estão apontando esse tipo de dado aqui. E esse tipo de dado, essa matéria, Quest, pesquisa que saiu agorinha de manhã cedo, 51% aprovam o trabalho de Lula, 45% reprovam. No entanto, eles colocam aqui na linha fina que houve uma oscilação para baixo. Houve oscilação para baixo na aprovação e para cima na reprovação. Em julho, percentuais eram de 54% e 43% respectivamente, ou seja, Lula tinha 54% de aprovação e 43% de desaprovação. Pesquisa ouviu 2.000 eleitores em todo o Brasil entre os dias 25 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E aí a pesquisa vai avaliar as regiões onde o Lula está mais bem avaliado, onde ele perdeu a aprovação, a faixa escolar, a religião, uma série de dados. E todos eles vão esbarrar numa verdade absoluta que eu tenho sempre batido aqui no nosso portal. Tudo está preso à questão da comunicação. Porque se o Brasil está melhorando concretamente, como é que a aprovação do presidente da República ela sofre oscilação para baixo? O que explica isso? Você, meu amigo que está aqui no nosso portal, minha amiga, vocês sabem que a informação gera o quê? A ação. A desinformação gera o quê? A conformação. Se você não tem uma informação que o meteoro está vindo aqui para bater em cima da gente, a gente fica sem saber absolutamente de nada, a gente está conformado, as coisas vão acontecendo ao nosso redor. Uma das coisas mais importantes que o presidente Lula deve ter observado aqui no México é ele prestando atenção no discurso de Claudia Sheinbaum no parlamento mexicano, foi quando ela apontou ali algumas situações que têm a ver com comunicação. A comunicação no governo mexicano é uma estratégia de Estado, é uma estratégia de governo. Tanto é que todos os dias pela manhã, eu estava pensando anteriormente que as manhaneiras, como eles chamam os encontros matinais do ex-presidente López Obrador, eu pensei que isso era uma faculdade dele. Ele chegava e o dia que ele não estava afim, ele não fazia, que era uma coisa mais irregular. Não. O principal compromisso diário do presidente López Obrador, o ex-presidente, era a sua manhaneira. 7 horas da manhã, ele morava dentro do palácio. Dentro do palácio tem uma estrutura lá, um local já totalmente arrumado para esses encontros. E ele ia de 7 às 9, às vezes ele ultrapassava, eram mais de 2 horas de fala todos os dias. Ele virou o maior youtuber do México, proporcionando uma série de recordes. E agora, com o governo de Claudia Sheinbaum, ela está fazendo a mesma coisa.
E aí o título dos encontros é Manhãs do Povo, onde ela apresenta ali já a agenda, e a agenda tem uma série de encontros com especialistas de várias áreas. Na segunda-feira vai falar de um assunto ligado à educação, na terça-feira à saúde, na quarta-feira vai combater as mentiras na internet. Gente, é um negócio impressionante. Então, fica muito difícil para a extrema-direita se articular e conseguir impor aqui nesse país aquilo que eles conseguiram fazer no Brasil, apesar deles terem aqui a integralidade dos veículos de comunicação, os principais jornais, as principais TVs, as principais rádios, são todas da direita, de conservadores ligados ao poder econômico. No entanto, se conseguiu suplantar esse tipo de massa de comunicação do sistema econômico como um todo, com esses encontros matinais. Então, essa é uma experiência muito positiva e muito importante que o presidente do nosso país poderia adotar, porque agora nós vamos ter um dissabor muito grande, se alguém estava duvidando disso, nesse processo eleitoral nos municípios do nosso país, onde nós, infelizmente, vamos ver todo tipo de gente com discurso insano, discurso negacionista, gente com discurso de pânico moral, pânico vermelho. Essas coisas que aqui, nesse país, no México, já se transformaram em discursos ridículos. Você falar para o mexicano aqui, você tem medo do comunismo? O cara vai rir na tua cara, né? Qualquer pessoa. Ideologia de gênero é um negócio que te preocupa. Cuba, Venezuela, te preocupa esse tipo de coisa. O México socialista. Gente, a presidente aqui ganhou as eleições se colocando claramente como uma pessoa opositora a um sistema neoliberal de economia, dizendo que o neoliberalismo fracassou, e fracassou mesmo, e que o governo dela será um governo humanista. Gente, humanismo o que é? Senão algo muito parecido com socialismo. E, enfim, eles mudaram ali a roupagem, mas estão implementando políticas públicas com foco nos mais pobres, na erradicação das desigualdades sociais, que aqui no México, em alguns aspectos, era muito mais profunda do que o nosso país há uns 10 anos atrás, e eles reverteram várias coisas. Bom, então são essas as informações que eu queria aqui discutir com vocês, compartilhar com vocês, e sempre aqui dizer que nós estamos cada vez mais atentos às coisas que estão acontecendo no nosso país, e quando nós fazemos nossas críticas, fazemos as nossas observações, é justamente porque isso faz parte da luta, do combate diário, né? De ocupar a agenda política para derrotar essa gente que nos incomoda tanto, né? Gente, eu fico por aqui, mais uma vez um grande abraço, e olha, não esqueça de votar no nosso portal Pro Ibest, tá? Vou colocar o link embaixo. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!